E aí, hoje a gente vai bancar o detetive da língua portuguesa e desvendar um daqueles mistérios que todo mundo já quebrou a cabeça para entender: a estrutura da oração. Bom, Vamos começar com um caso clássico, sabe? Aquele tipo de quebra-cabeça que sempre aparece em provas e concursos para testar quem está atento de verdade. Olha só para essa frase. Ela é longa, né? Cheia de informação, parece que foi feita para confundir. Mas a nossa missão aqui é bem simples. Quem é o protagonista? Quem é o sujeito dessa ação toda? Para resolver esse mistério, todo bom detetive precisa de um kit de ferramentas. E o nosso começa com os dois termos básicos, a dupla essencial de qualquer oração. Primeiro, claro, o sujeito. Pensa nele como o personagem principal. É sobre quem, ou sobre o que, a história inteira está sendo contada. É ele que manda no verbo, fazendo o verbo concordar com ele. E, em segundo lugar, o predicado. O predicado é todo o resto. É tudo que a gente fala sobre o sujeito. É a ação, a descrição, a história em si. E o mais importante, é no predicado que a gente sempre encontra o verbo. Para ficar bem fácil, o sujeito é o astro do filme. O predicado é o filme inteiro. Um não vive sem o outro, simples assim. Agora, vamos para a nossa técnica de investigação principal. A pista mais quente, a peça-chave em qualquer oração. O verbo. Esse método de 3 passos é o nosso bizu de ouro, é a chave mestra. Sério, funciona sempre, principalmente naquelas frases gigantescas. Primeiro, encontre o verbo. Segundo, pergunte para ele quem ou o quê. E pronto, a resposta que vier é o sujeito. Não tem erro. Mas atenção, existe uma armadilha muito comum, a pegadinha preferida das bancas de concurso, a inversão. Eles adoram jogar o sujeito lá para o final, depois do verbo, só para confundir. Mas com o nosso método, essa armadilha não funciona. Certo. Uma vez que a gente encontra um suspeito, ou melhor, o sujeito, a gente precisa identificar o tipo dele. Vamos dar uma olhada na lista dos mais comuns. Então essa é a nossa galeria de suspeitos. Tem o sujeito simples, quando é um protagonista só, o composto, quando tem mais de um, o oculto, que não aparece na frase, mas a gente sabe quem é, o indeterminado, que é um verdadeiro mistério, e por fim, a oração sem sujeito, que é aquela situação onde, bem, não tem protagonista nenhum. E aqui, olha, presta muita atenção, porque a diferença entre oculto e indeterminado é crucial. No oculto, a gente sabe quem é o sujeito pela terminação do verbo. Em escondeste, só pode ser tu. A pista é clara. Já no indeterminado, como em esconderam, a gente não sabe quem foi. A ação aconteceu, mas o autor é desconhecido. E aí a gente chega no caso mais curioso de todos, a cena do crime sem nenhum suspeito. Isso acontece com verbos como haver, no sentido de existir, ou fazer, indicando tempo. Nesses casos, a oração simplesmente não tem sujeito. Não precisa nem procurar. Ok, já que a gente sabe como identificar o protagonista, vamos dar uma olhada no resto da cena. É no predicado que a história realmente ganha vida e entender os tipos dele nos dá o roteiro completo. O predicado mostra qual é a da história. Se o foco é uma qualidade, um estado de ser, como em os alunos parecem interessados, temos um predicado nominal. Se o foco é a ação pura, o que está acontecendo, como em meus alunos não estão em sala, ele é verbal. E às vezes, a gente tem os dois juntos, uma ação e um estado, como em a garota saiu chateada. Aí o predicado é verbo nominal. E entender isso é sacar a intenção por trás de cada frase. Certo, chegou a hora. Vamos voltar ao nosso mistério inicial e usar tudo o que a gente aprendeu. É hora de, finalmente, fechar esse caso. Olha ela aí de novo, a nossa frase desafio. Mas agora a gente tem as ferramentas certas. Primeiro passo. Vamos direto na pista principal, no coração da frase. O verbo agradou. Agora, a gente usa a nossa chave mestra, a pergunta mágica. Direto para ele. O que me agradou? E tá aí, a resposta, clara e direta. O fato de ter uma pessoa amiga ao meu lado em situações difíceis. Esse bloco inteiro é o sujeito da oração. Ele estava escondido lá no finalzinho, mas nossa técnica achou ele. Caso encerrado. A moral da história é a seguinte. A ordem inversa é um truque clássico para confundir. Mas se a gente reorganiza a frase mentalmente na ordem direta, o mistério some na hora. O fato de ter uma pessoa amiga agradou-me. Fica óbvio, né? Isso só prova que o método funciona, não importa o quão bagunçada a frase pareça. E agora que ficou fácil encontrar o protagonista de qualquer oração, fica a pergunta: que outros segredos da gramática estão aí?
bem na nossa frente, só esperando para serem desvendados.